Valeu. Obrigado. Olha, vamos falar de economia agora. O primeiro assunto é o seguinte: o ministro Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, disse que o Brasil está atento ao cenário externo e que não acredita em recessão no país por conta dessa guerra comercial que a gente está acompanhando, deflagrada pelo presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump. Felipe Salto, colunista do UOL, economista-chefe da Warren, está aqui conosco. Felipe, boa noite. Tem razão o ministro Fernando Haddad? Boa noite, Diego, Sakamoto, prazer estar aqui com vocês. Olha, eu entendo que ele está certo, né? Porque o quadro internacional mudou bastante depois do anúncio dessa nova política tarifária, das idas e vindas também que já aconteceram depois do dia D, né, do anúncio da nova política comercial. E do ponto de vista do Brasil, não é que nós estejamos blindados dos efeitos, né? Haja vista o desempenho e a dinâmica do dólar, da taxa de câmbio, que ainda é bastante incerta, bastante volátil. Mas, do ponto de vista do crescimento econômico, o peso, né, dos fatores internos, a demanda ainda bastante forte, o consumo ainda bastante forte, o investimento, isso segura um desempenho econômico mínimo. A meu ver, a gente deve crescer esse ano em torno de 2%. Claro que como a economia se move em ciclos, não se descarta a possibilidade de uma recessão em algum momento no médio prazo, num prazo um pouco maior. Mas para esse ano, para o ano que vem, eu não vejo esse risco de recessão presente, né, no caso da economia brasileira, mesmo num cenário de um acirramento maior de Estados Unidos e China. Até porque, de alguma maneira, em alguns setores, como o agronegócio, exportação de commodities, o Brasil pode até acabar se beneficiando. É. O Felipe, boa tarde. Sakamoto aqui. Felipe, uma pergunta. Com as indicações, bem, o presidente Trump xingou o presidente do Federal Reserve, depois voltou atrás, disse que eu posso sacar ele fora, né? Depois voltou atrás e o presidente do Federal Reserve ele deixou meio claro que não tem pressa para reduzir os juros como o presidente Donald Trump gostaria. E isso, é claro, em meio a pressões inflacionárias por conta das medidas adotadas pelo próprio Trump com relação a tarifas nos Estados Unidos. E aí eu queria te fazer a pergunta, ou seja, no final das contas, pelo que está se desenhando hoje, é claro que amanhã pode ser diferente, o Trump pode amanhecer virado, fazer tudo diferente, mas pelo que está se desenhando hoje, no final das contas, o Brasil, com relação à questão da taxa de juros por aqui, a gente pode ser beneficiado pelo fato de que, como lá não vai baixar, não vai ter grandes mudanças, o aumento da taxa de juros aqui continua atraindo investimentos? Como é que você vê isso? Olha, Sakamoto, excelente questão, porque, de fato, no caso do Brasil, nós somos uma economia considerada emergente, né, no grupo das economias em desenvolvimento. E, além disso, a gente tem uma particularidade que a Argentina, por exemplo, não tem, que é um balanço de pagamentos, as chamadas contas externas, que estão muito bem organizadas. A despeito de alguns catastrofistas aqui e acolá, alertando que o déficit em transações correntes, né, o déficit externo, aumentou. Quando a gente vai olhar os números, esse déficit em transações correntes ele praticamente está equivalente ao volume de entradas de investimentos estrangeiros diretos, como são chamados aqueles investimentos de melhor qualidade, né, que não entram no Brasil para ficar pouco tempo e saem correndo. Investimentos que ficam por mais tempo e que, portanto, dão uma certa segurança. Agora, a nossa conta capital e financeira no balanço de pagamentos ela é muito aberta. Então, isso faz com que a influência da taxa de juros externa dos Estados Unidos seja muito grande para nós. Porque toda vez que o Federal Reserve, o Banco Central americano, decide colocar o juro, por exemplo, mais para cima, relativamente aos Estados Unidos, a gente fica menos atraente. Então, vem menos capital para cá, o dólar sobe. Quando o Jerome Powell e os seus colegas decidem reduzir a taxa de juros lá fora, para uma mesma Selic aqui dentro, esse diferencial aumenta. E aí a gente tende a atrair mais dólares para cá. Isso ajuda no controle da inflação, porque o câmbio acaba,
diminuindo, né? O dólar acaba caindo. Nesse momento, está muito difícil decifrar quase que essa esfinge do que se transformou o Federal Reserve, principalmente num contexto em que o Donald Trump faz declarações como essa, dizendo que sabe mais economia que o próprio Powell, né? O que chegaria a ser engraçado se não fosse trágico, né? Então é difícil a gente saber o rumo da taxa de juros lá fora. Mas a minha impressão é que a economia americana hoje caminha para uma espécie de estagflação, que é aquele cenário em que você tem ou baixo crescimento ou até alguma recessão combinada com a inflação mais pressionada. Nesse caso, não é trivial a ação da política monetária, quer dizer, se ela vai subir ou vai diminuir a taxa de juros. A minha percepção é que os juros devem ficar parados por algum tempo lá fora. Para nós, portanto, seria melhor que reduzissem os juros, né, americanos, para que a gente pudesse começar a reduzir aqui o nosso mais rapidamente. Mas lembrando que o Banco Central brasileiro tem outros fatores de preocupação também nesse momento, como a questão fiscal, as expectativas, né, dos agentes econômicos que continuam, de certo modo, desancorados. Tá certo. Felipe Salto, um abraço, meu amigo. Te encontro aqui na semana que vem.